Olá a todas, olá a todos, super bem-vindos ao terceiro episódio, 2023, né, do Conexão Acerto Saúde Rio. Meu nome é Alex Lucena, estou aqui com dois convidados ilustres que já vou apresentar a vocês, meu lado direito Romeu, meu lado esquerdo Daniel, antecipando aqui que o que eles têm em comum é o seguinte, fora o fato de serem dois médicos super antenados em tecnologia e inovação. Fora isso, daqui a pouco eles se apresentam melhor. A gente está aqui no Estúdio ECOA, da PUC do Rio de Janeiro. E assim, Romeu, eu não sei, eu estava comentando com você, a ACESPRO, né? Ela é a associação de inovação e tecnologia mais antiga do nosso país. Tá? A ACESPRO vem da década de 70. E hoje ela está presente em todas as capitais, praticamente todas as capitais do Brasil. E a ACESPRO Rio de Janeiro, na verdade, é onde tudo começou. Foi a 01 das ACESPROs, lá atrás, década de 70, tá? Então, fiquei muito honrado com o convite que eu recebi do atual presidente para o biênio 23-24, Robert Jansen, que me convidou para assumir ali a vertical saúde, tá? E, bom, e como a gente trabalha cada vertical por duplas, eu chamei o Daniel, está fazendo hoje a primeira aparição dele, mas eu e Daniel, vocês estão literalmente olhando para a diretoria de saúde da CESP. Somos nós dois, então o intuito aqui é exatamente isso. A gente está trazendo especialistas, né, de todo o ecossistema do Rio de Janeiro e tentando provar a tese de que o Rio de Janeiro tem os talentos necessários para ser aí um protagonista na questão da inovação e da tecnologia na saúde, especificamente dentro da saúde. Bom, é isso. Eu vou pedir primeiro, assim, rapidamente para o Daniel, como é a primeira vez que ele participa para a gente, para ele se apresentar. Claro. E antes disso, e depois disso, eu passo a bola para o nosso convidado de hoje, para lá de especial, que é o doutor... Com certeza tá? Essa risadinha dele aqui é sandália da humildade. Isso aqui é fera, tem grande admiração minha, com certeza absoluta. Passa a bola pro Daniel. E é um dos caras que está aí na vanguarda aí do setor da saúde, não só do Brasil, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil. Isso aí eu falo sem medo de errar. Daniel por Daniel, me conta aí, quem é você, além do que eu já falei. Valeu. Primeiro é um prazer estar aqui com o convite do Alex, tá? E um prazer também estar com o Dr. Romeu Domingues, que, assim como o Alex falou, é a referência, né, para a gente da área da saúde, né? Porque é o médico que conseguiu extrapolar a medicina e passou para o empreendedorismo e hoje realmente está, né, entre os maiores nomes, eu posso falar do Brasil com certeza, talvez aí no cenário internacional também, né? Sim. Então, é um prazer estar aqui. Eu sou Daniel Drummond, sou cirurgião vascular de formação, eu tenho 15 anos de formado. Hoje em dia eu tenho o cargo, sou diretor executivo da Sociedade de Cirurgia Vascular no Rio de Janeiro, né, e também estou aqui como pesquisador no MedLeg da PUC, né, então é um prazer estar aqui, também atuando em alguma parte da tecnologia aí com o Alex. Hoje em dia eu faço parte de duas startups, né, onde eu tenho participação. Mas me interessa muito o estudo em tecnologia, em inovação, e a gente planejar e fazer parte desse protagonismo que com certeza vai dominar a medicina, né, e a área da saúde de uma forma geral, né, e é um prazer estar aqui com vocês. Investidor anjo aqui de startups aqui da casa, raiz. Bom, vou passar aqui para o Romeu, eu nunca faço isso, mas no teu caso é o seguinte, extrair aqui, não precisa, não. Médico, tá? Co-chairman do DASA, fundador das clínicas CDPI, né? Multifilmagem, IRM, cofundador da startup Conexa Saúde, conheço bem, sou chapa aqui do filho dele, Fernando, empreendedor que está seguindo ali e investidor que está seguindo a trilha do pai, na Conexa, conselheiro da Jaleco, uma startup que também nasceu aqui na esquina, aqui na Gávea, vi nascer também, da Nestec, uma empresa lá de São Paulo também que está indo muito bem. Santa Catarina, né? Eu tenho eles por conta do Einstein, que eles foram para dentro do Einstein e tal. Bom, e também investidor, né? A gente vai falar da Agir Venture Capital. Além disso, amigo, Romeu por Romeu, conta aí pra gente um pouco da trajetória, seja muito bem-vindo ao ECOA.
Pô, obrigado, é um prazer, prazer imenso estar aqui participando desse papo com vocês. E é bacana ver acesso por ter essa vertical de saúde, né? A gente vê que saúde se pode chamar assim um setor da economia pujante, né? Saúde no mundo são de 8 trilhões de dólares. E saúde, a gente vê que vem sofrendo transformação digital, mas de forma, assim, eu sou um pouco ansioso, lenta, né? A gente vê que outros setores da economia, como banco, Sim. como varejo, educação, então a gente tem que incentivar isso, né? Eu como radiologista, sou radiologista, formei aqui no Fundão e sempre focado em inovação. A gente tem muito orgulho de, na CDPI, primeira ressonância 3 telas do Brasil, primeiro tomógrafo multicanais, primeiro mamógrafo digital, primeiro PACS, Sim, tudo. claro. Então, a gente sempre foi muito ligado em inovação, que acho que a empresa que não inova, ela desaparece, né? Então, você tem que criar uma cultura, essa cultura de nossos colegas médicos irem para fora e tá, hoje a gente vê na própria DASA, a gente trabalha com médicos, desenvolvedores, designers, turma de inteligência artificial, cientista de dados. Então, hoje, para poder fazer uma saúde tanto individual como a gestão de saúde, Humanizada também, né? precisa de... Então, a gente, por essa preocupação, há 8, 10 anos atrás, ouvindo falar do Watson, né, que era Sim. da IBM, e o medo de substituir o radiologista, né? Então, a gente pegou, eu lembro que nós fomos a Boston, há 10 anos atrás, visitar, e o Watson tinha uma proposta assim, muito ampla, né, de fazer né, uma plataforma de algoritmos para inteligência artificial para imagem, né, dar o laudo, genética, oncologia, então é uma coisa muito ampla. Eu acho que isso dificulta, quando você amplia muito o espectro, fica difícil você... E a gente acabou priorizando fazer parceria com startups americanas, né? Passamos aí nos últimos 6 anos, antes da pandemia, todo ano para a Califórnia, para o Vale. O Vale do Silício não é um local, né? É uma cultura, Sim, né? sim. E aí você, vamos fazer uma parceria com a Curemetrics em Mama. E a gente ajudou, como a DASA tem muito dado, né? A DASA faz 400 milhões de exames de sangue por ano, 15 milhões de exames de imagem, mais hospital, mais consulta, atenção primária, mais telemedicina. Então a gente tem muito dado. Sim. E a gente começou a desenvolver alguns algoritmos, por exemplo, para câncer de mama, junto com a Curemetrics. E a gente viu que depois esse receio de acabar com o radiologista não aconteceu, né? O radiologista que fica só vendo imagem isolado, esse corre risco. Agora, aquele que é médico, conversa com o paciente, com o colega, complementa com ultrassom, esse não vai ser substituído. Agora, é importante, acho que onde não tem um colega, onde não tem um radiologista no interior do Brasil ou na Nigéria, pode realmente falar, tem câncer ou não tem, entendeu? Então, como fazer uma revisão de laudo, aumentar a produtividade, a qualidade, tem seu papel. Mas a gente vê que esse momento, né, eu tenho uma preocupação muito grande com a sustentabilidade da saúde, né, pública e privada, no mundo inteiro, né? Envelhecimento da população, novas incorporações tecnológicas, medicamentos. Então, se a gente não usar essa transformação digital, inovar, dados, inteligência artificial, para poder fazer a gestão, entendeu? Interoperabilidade, isso é uma coisa que me incomoda. Até hoje... Tem um padrão, né? Assim. Não tem um padrão no Brasil, nem no privado, nem no SUS. Eu tenho puxado isso, eu estou no conselho da ANAP, um projeto começar por São Paulo, entendeu? Dos principais hospitais. O dado não é da DASA, não é da Redditor, não é assim, o dado é do paciente. Total. Entendeu? Então a gente tem que caminhar para isso, para que você possa fazer uma saúde com mais eficiência, né? Legal. Então, deixa eu pegar um gancho aí no que você falou, que você foi lá em Boston e começou a conectar com as startups, né? E aqui a gente está num ambiente icônico, num prédio icônico, né? Porque a gente aqui, embaixo da gente, tem um andar inteiro com a Apple, aqui no nosso lado direito a Petrobras, a gente está num ambiente que é patrocinado pela Globo e assim vai, né? Então tem um termo que eu queria tua visão, eu botei essa pergunta porque você tem a visão do corporatezão, né, do transatlântico lá da DASA, e você hoje também conhece a cultura do pequeno, da startup. Então, nesse meio do caminho aí, tem um tal de inovação aberta. Não sei como é que você enxerga isso, como é que você está vendo esse movimento. Você falou que foi para Boston.
Cara, hoje dá pra gente ficar aqui no Rio, dá pra gente olhar muita coisa. Porque, né? Com certeza, esse é um bom ponto, né? As empresas hoje, algumas têm o seu próprio CVC, né? O Corporate Venture Capital, né? E investe em estado. A DASA, uns 6 anos atrás, nós, para apoiar a inovação, fomos patrocinadores todos esses anos da área de saúde no Cubo. Sim. E é espetacular. Cada vez que eu no Cubo lá, cada 2 semanas, uma vez por mês, e conversar com os empreendedores, você tinha umas 15, 20 health techs, a gente aprende. Deixa eu só dar um parênteses para quem não sabe, assim, falando fora da caixa. O Cubo foi uma iniciativa do Banco Itaú, que começou lá, eu acredito, uns 10 anos mais ou menos atrás, e você tem um espaço segmentado, né? Então você dentro do Cubo patrocinado pelo Itaú, você tem a área de saúde, que é o DASA que faz a curadoria, você tem a área de educação, não me recordo o que é, e assim por diante. Varejo, games, turismo, etc, etc. Só um parênteses que eu, de vez em quando eu dou uma de didática aqui. E a gente vê que o brasileiro é competente, é inovador, é empreendedor, né? No Brasil hoje a gente tem em torno de 1.200 health techs. Né? A gente, aí por esse convívio, né? Meu filho também é empreendedor, ele foi fundador junto com o Guilherme da Conexa Saúde. Sim. Começa a conviver e a gente começa a ficar empolgado e, poxa, vamos ajudar. Aí entramos na Jaleco, né, com mentoria e investidor anjo. Legal. Aí entramos investindo na Nestec. E aí até o Fernando, poxa, pai, por que a gente não monta um grupo de amigos da saúde, monta um fundo de venture capital para fomentar, né? Sim. E aí foi o que fizemos, montamos um grupo de 60 amigos, entre donos de hospitais, farma, médicos, empreendedores que já tiveram, que fizeram depois rodadas de Série A, Série B e Série C. Sim. E aí montamos esse fundo e a Agir Venture Capital, que é focada só em saúde, nós já olhamos 450 health techs no Brasil. E tem de tudo. Brasileiro. Tá. Né? Tem na área de telemedicina, mental health, câncer, gestão, prontuário, acesso, health tech, mas quase que fintech, para dar acesso financeiro para quem... Então é espetacular. Eu olhei umas 45, né? E cada reunião que você faz de meia hora, 1 hora com um empreendedor, a gente aprende muito, a gente vê que tem muita gente boa no Rio, São Paulo, nas outras capitais. Então, e nós investimos em 4, né? Legal. Porque tem que ser, ainda mais o dinheiro dos outros, tem que ser muito criterioso. Tá. Mas esse ambiente é espetacular, eu vejo que o Brasil tem muita coisa boa, né, Alex? Então, e a gente está aqui na PUC, está vendo esse espaço aqui, essa garotada, é encantador, é encantador. E é uma coisa importantíssima porque abre um novo mercado que não existia, né? E abre mercado também para você conseguir se manter atualizado, manter na ponta, né? Então, uma das coisas que a gente estava conversando aqui, para você fazer isso, às vezes é muito difícil você estar numa empresa extremamente grande como a DASA. Com certeza. Então, hoje em dia, a DASA é um colosso. Com certeza. E às vezes os passos dos gigantes são lentos. Naturalmente um pouco mais lentos. E uma startup é um... barquinho. Não é um barquinho, é um jet ski. Sim. E às vezes tem que ter sabedoria. Por exemplo, a DASA, nós resolvemos investir muito no digital, né? Criamos uma plataforma chamada Nave, plataforma digital. No Nave, hoje, você marca exame, pega seu exame, faz seu check-in, marca uma vacina, faz uma consulta. Hoje, no Nave, tem 7 milhões de brasileiros que têm um Nave no celular. E 1 milhão de recorrentes. Então, virou como se fosse uma carteira de saúde. Agora, para fazer isso, às vezes, nós chegamos a ter na DASA 110 squads. Então, ficou um gigante. Sim. 80 designers. Caraca. Então ficou, entendeu? Aí depois você vai, peraí, cara, aí você acaba também tirando recursos de hospitais, de diagnóstico. Core, né? Você deixa de trocar uma ressonância para estar investindo, então tem que ser dosado. E às vezes, como você falou, por que eu vou desenvolver uma coisa, por exemplo, até hoje é muito analógico, por exemplo, você marcar uma cirurgia no hospital, você sabe disso? Sim. Você pede o paciente liga para o hospital, liga para o outro, é tudo ainda feito, call center, ligar, autorização no convênio. Aí tem uma startup chamada Finex, que faz tudo de forma automatizada. Então por que a DASA vai desenvolver isso? Né? Pega e contrata a Finex. Você ganha tempo também. Ganha tempo.
Então tem que ter sabedoria e às vezes não arrogância, não, deixa que eu faça internamente. E tem muito disso, né? O grande que eu vou fazer tudo. Não, então, e às vezes dá uma miopia, né? Quando você está dentro ali, focado dentro de um ambiente corporativo, já vivi isso, entrega, cobrança, etc. É difícil você pensar fora da caixa, é difícil você inovar com tanta gente te cobrando aquilo que o seu salário está sendo pago, não é isso? Eu acho que, você fala de DASA, né? Eu tive aquela experiência lá que para mim foi muito rica, eu tive a honra mesmo de ser convidado lá pelo Gito, né? Pelo Jorge Moll. E entre que também é do Rio, né? Também é do Rio. E tem o IDOR e investe em tecnologia. Essa é uma coisa, né? A família Bueno, a família Moll, a família Londres, aqui de cima, que também sou amigão da família. Família Domingues. Não. Aí estava de jet ski. Ele tá falando de todos os atores, estava de jet ski. Não, mas essas famílias. Eu falei doutor Manuel, doutor Zé Maria também, aqui da Perinatal, super inovador. E no mercado financeiro você vê todos os grandes, né? O Jorge Paulo Lema, André Esteves, o presidente do BS, o Bassanta, todos do Rio. Quer dizer, o Rio tem muita gente boa, cara. Eu só estava. Se for entrar em outras áreas, então, aqui na PUC é cheio de ex-ministro da Economia, que tem um clubinho até aqui dentro. Estava só me referindo à saúde. Mas, voltando aqui na DASA, no Transatlântico, né? O Daniel tinha uma colocação aqui interessante, eu vou pegar uma. Para a gente tentar fechar esse capítulo aqui, porque se não for o corporate é onde está a grana também que move, né, essa engrenagem de alguma maneira, né? Então a pergunta é, como é que você faz para você ter esse gigante e manter uma mentalidade, uma cultura dinâmica, né, protagonista, empreendedora, né, nesse gigante? É uma boa pergunta, né? Que você fala assim, poxa, eu vou fazer uma transformação digital na minha empresa. Não é pegar, digitalizar os processos. Tem que criar uma cultura. Isso. Então isso tem que vir do conselho, né? No caso, né? A família também apoiar, a família Bueno, né, investir nisso. Nós levamos, quando a gente começou a falar isso há 5 anos atrás, levamos os executivos principais da DASA para o Singularity, entendeu? Tem lá o Exponential Medicine, que são 4 dias, só vendo inovação. Legal. Então você volta dali, cara. Então você vai criando, sabe? Entendeu? Tem que... e aí, uma coisa que ajudou muito a gente que uma empresa muito grande, ela é muito... Você falou, uma corporação grande, ela é lenta, né? Você quer fazer, eu vou digitalizar meu call center, a marcação vai ser online. Aí para você criar isso, sabe, para no jurídico, depois para no desenvolvedor, para no médico, entendeu? Aí criamos um modelo de squads, né? Sim. Com a ajuda da AWS, Perfeito. entendeu? Porque é muito mais ágil. Então, times, né? Times. Aí você pega quem entende do negócio com a garotada de inovação, a garotada que veio do iFood, veio do Uber. E Nada a ver com a saúde. Aí você dá autonomia, tá bom, essa célula vai entregar isso para mim, tá vendo? Legal. Então, aí você vai disseminando isso para a empresa. Mas é demorado, é custoso, tá entendendo? A gente colocou muito dinheiro nisso, mas a gente não se arrepende não. Talvez você exagera, né? Você fala, pô, eu quero fazer um Nave, tem que ser uma plataforma cool. Aí chegamos a ter 80 designs, entendeu? Virou uma empresa de design, entendeu? Então você tem que dosar, né, para poder... E aí você acaba, na verdade, em vez de estar virando uma startup ágil dinâmica, criando uma startup, um gigante que tem o mesmo problema de, às vezes, dessa lentidão, por ser tão grande, né? Pois é. Desculpa. E que não é o core, né? Se você o core do DASA certamente não é ser uma empresa de design. E aí a gente vê, é interessante nesse momento que nós estamos vivendo e um pouco preocupante. Eu vejo assim, conversando com o diretor da Faculdade de Medicina da USP, né, o Giovanni, o ex-diretor, ele está falando que 30% dos alunos que se formam na USP hoje, na Faculdade de Medicina, querem empreender, não querem ser médicos. Esse estudo foi impactante. É assustador, né? Aí o pai era médico, não o pai vai, fala, não vai ter médico para tratar da gente, né? Então tem esse lado, né? Porque aí eu vou montar uma startup, é legal, aí você vê, teve um boom até de recurso financeiro para isso. Sim. Aí uma maluquice também, né? O cara monta, tem um POC, né? PowerPoint e fala, minha empresa vale 20 milhões de reais, entendeu? Não tem nem receita. Então a gente viu isso muito, né? Então é surreal. Então assim, 2021,
essa coisa meio que maluca, né? Agora está mais ajustado, né? Hoje os fundos de venture capital não estão investindo só em ideia, estão preferindo investir a segunda rodada, a terceira em empresas que já têm receita e estão crescendo. Sim. São momentos, né? O pêndulo tinha ido muito para um lado, agora para o outro. Então, e é bom também, porque você não pode, ainda mais o dia dos outros, né? Você não pode fazer maluquice. Né? O corporate, né? Teve uma época ali, acho que o Einstein foi bem marcante, né? Quando ele criou o Eretz Bio ali, há uns 10, 12 anos atrás, depois veio o Círio, depois veio o próprio DOR, enfim, um corporate venture. Hoje você vê a Unimed faz um trabalho grande, né? Nesse sentido também eu acompanho bem a Unimed e tantos outros, né? Mas eu queria pegar só uma palavra, cara, você falou cultura, eu até botei em negrito aqui na minha anotação, que quando você vê uma organização como a DASA e ela saiu fazendo aquisições, né, e fusões, me corrija aí se eu estiver errado, é o que faz aqui do Leblon, sempre que eu... Qual? CDPI? CDPI, depois você tem o Sérgio Franco, você tem todos, né? São diferentes culturas, né? Você acaba que você está incorporando um monte de gente que torcia para time diferente, agora todo mundo tem que ser do mesmo time, né? Você tem razão. A gente, a DASA desafiozinho, né? Um desafio grande, né? São quase 50 mil colaboradores, Caramba. 20 mil médicos, o desafio é grande, coisa que assim, qualidade, a gente não abre mão da qualidade médica, Sim. Né? Seja no exame de sangue, seja numa ressonância, seja no exame de genética. Mas a gente ampliou, né, o escopo, a gente hoje se considera como um ecossistema de saúde, porque é muito fragmentada a saúde, né? Você vai no médico, faz seu exame, depois vai na emergência, não tem um acompanhamento, né? Então a gente se propõe a fazer todo esse acompanhamento, porque senão fica muito ineficiente, por exemplo, uma boa parte das pessoas... Descentralizado, né, Romeu? Você acaba, como não tem, os dados não estão em interoperabilidade, você acaba repetindo exames, você acaba, esse é um modelo muito hospitalocêntrico, tá entendendo? Mas eu tenho que, hoje você vê grandes como a Amazon investir em atenção primária, a Amazon comprou uma empresa de atenção primária, 4 bilhões de dólares, né? É um modelo mais europeu. Eu estou passando mal na Europa, você não vai direto para a emergência. Sim. Você vai no teu médico do bairro. O Canadá é muito assim. É o GP, General Practitioner. Isso. Canadá, Israel, Estados Unidos. Family Doctor, né? Family Doctor, General Practitioner. Entendeu? Então, é um modelo que você consegue ser mais sustentável. Os Estados Unidos gastam 18% do PIB em saúde. Sim. E tem muita ineficiência, né? Sim. E não significa... Você pegar assim, a expectativa de vida do americano em torno de 75, 76 anos de vida, que é a mesma da cidade mais pobre da Inglaterra. Então, a gente gasta quase 2 vezes mais proporcional ao PIB do que os Estados Unidos, o PIB dos Estados Unidos gasta que a Inglaterra, e não significa que seja mais eficiente. Então, nós temos que... hoje tem uma preocupação muito grande com a sustentabilidade do setor, né? Deixa eu passar a bola aqui para o Daniel e perguntar, você tem alguma solução aí para essa questão aí da interoperabilidade? Eu acho de sacanagem aqui, porque tem uma startup aqui que ele investe que meio que endereça exatamente isso. Fazendo um marketing. Dá um jabá aqui pro meu parceiro aqui, rapidinho. Eu acho que alguma ideia? Eu acho que um gancho que você tinha falado em relação à interoperabilidade, que é onde o sistema vai buscar a sustentabilidade, né? Existem algumas tecnologias que a gente vem conversando, vem trabalhando com blockchain na área da saúde, né? Então, o que o Alex está falando é porque a gente, na Tria, a gente é uma startup, tá? Que foi inclusive... Tria Health. Tria Health, né? Que foi inclusive uma spin-off aqui da PUC, né? Da casa. Da casa. Então, a gente faz captura, armazenamento e distribuição de exames, né? Então, buscando, né, trabalhar também com LGPD, né, junto com segurança de dados, e já preparada para essa parte do blockchain, que talvez seja uma saída, né, para essa grande questão que é a interoperabilidade, né? Então, eu queria saber, na verdade, já puxar a próxima pergunta, né, como é que vocês veem isso, né? A gente sabe que a RNDS talvez seja uma solução para uma parte desse problema, né, mas como você que falou que já estava com a DASA, já pensando, já fazendo alguns trabalhos
pensando no paciente como centro, né, das atenções, como é que vocês vêm trabalhando isso? Internamente a gente vem, porque são N sistemas, né? Então a gente vem fazendo esse cabeamento para que você entrou no nave, você possa ver você vai no médico da emergência do São Lucas, ou você vai num clínico que trabalha na DASA, ou você faz uma ressonância, está tudo dentro do mesmo ecossistema. Tá. Agora o desafio maior é fazer que diversos Aí fica mais fácil, né? players se conectem, né? Isso, Então, externos. externo. E até concorrentes, então né? nós estamos começando um projeto, né? A BEM está nos ajudando em São Paulo para conectar os principais hospitais. Não sei ainda se vai ser um projeto só de barramento, Tá. entre os 6 hospitais principais de São Paulo. Tem que ser um projeto escalável, que depois possa entrar todos os hospitais da ANAP, ou se vai ser um projeto que vai todo mundo sobe para uma nuvem, entendendo? E nessa nuvem tem que ter algum administrador, a própria ANAP, não sei o que vai ser, estou dando um spoiler aqui dentro, Tá. mas que tem que ter, entendeu? Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem um plano de saúde, o UHG, United Health, que é dono da Mil. Se você muda para Kaiser, entendendo? Até onde eu sei, não sei os detalhes técnicos, mas o dado é seu, está numa nuvem, está na nuvem da UNAB. Você não acessa a Kaiser, acessa a nuvem da UNAB. Você acessa uma nuvem que identifica o Alex, lá pelo CPF dele, e essa nuvem que vai buscar o dado teu clínico de exame, deu para o médico da Kaiser. Como a Telecom, né? Como Telecom, ou como o banco, hoje, né? O banco é uma coisa mais avançada que tem, né? Você paga um boleto em qualquer banco, tem o Pix, então a saúde tem que evoluir para isso. E tem o contexto também do Open Health, que é um espelho do Open Banking, talvez, né? O Open Health também não sei detalhes, mas acho que era uma ideia mais no intuito de você poder ter os dados e na hora de poder, é um risco aí de você precificar a carteira, né? Você saber os dados, para essa carteira aqui é uma carteira que tem muito doente crônico. É um risco. Então esse é o risco. Aqui no caso que eu estou falando, por exemplo, em Israel você tem 4 operadoras verticalizadas sem fins lucrativos, e o dado é do paciente, ele pode mudar de um ano para do outro, o dado é dele, então elas estão integradas, e o Brasil tem que evoluir para isso, tá vendo? Agora o próprio SUS, né, na pandemia, é um espetáculo, né, o DataSUS, o Conect SUS, você poder, todo brasileiro poder acessar ali e ver qual a vacinação, entendeu? Então... E isso foi incrível mesmo. Foi um avanço. Né? Foi. Em pouco tempo. Foi. Outra área, agora que você falou, e pô, pelo amor de Deus, a pandemia não teve nada de bom, né? Mas ela serviu como uma alavanca para o crescimento de algumas áreas. Por exemplo, uma que você conhece bem, que é a telemedicina. Que, porra, era uma coisa que eu não conseguia entender qual era o problema aqui que a gente foi regular agora, né? A pandemia nos ajudou e mostrou o seguinte, né? Lá, falando agora pela Conexa, né? A Conexa já fez mais de, sei lá, talvez de 12 milhões de consultas. Né? Faz 500 mil consultas por mês, 180 mil só de saúde mental, né? Não tem, porque na Kaiser, lá nos Estados Unidos, que é na Califórnia, 99% das consultas hoje são digitais. Não, digitais. Das consultas de mental health, de saúde mental, são digitais. E uma consulta... Evita que o paciente se desloque. Não é isso, não. Você, um médico treinado, né? Tem até as faculdades agora estão criando a cadeira de saúde digital. Um médico treinado, fazer uma anamnese bem feita, tá entendendo? 80% dos casos ele resolve, porque as coisas são corriqueiras. Se você for em qualquer emergência agora, 80% das pessoas que estão lá não deveriam estar lá. Deveriam ter ido no General Practitioner, ou a própria telemedicina. Sim. E os outros 20%, aí você vai, sei lá, 5 a 10% vai falar, você tem que ir para emergência, né? Você pode estar infartando, estar dispneico, ou você vai para uma consulta presencial. Então, agora, isso numa cidade grande, ela resolve 80%. Agora, você imagina no interior, onde você não tem acesso a bons médicos, né? O Brasil, você tem muito médico bom e médico sobrando nas grandes capitais. Agora, no interior, você não tem. Hoje, o problema do SUS é especialista. Você pega cidades, até como Volta Redonda, uma fila enorme para atenção primária resolve. A atenção primária no Brasil é espetacular. Mas quando você precisa marcar uma consulta de um cardiologista, 3, 4, 6 meses. Isso pode ser feito por telemedicina. Você colocar lá, a gente está até começando um projeto desse, né? É o que a gente chama o conceito é um projeto piloto de teleconsulta ampliada. Não é só a telemedicina, você colocar na ponta, né?
uma cabine, com uma monitor grande, um som bom, uma cadeira confortável. Você bota uma enfermeira, uma técnica de enfermagem usando os devices, os IoTs. Perfeito. E você conecta o paciente ali, você tem acesso à pressão arterial, oximetria, todos os sinais vitais, ausculta, ouvido, garganta, dermatoscopia, um eletro. Você já tem isso, então, hoje em Estamos dia? começando. Os wearables também, né? O projeto piloto. E aí, Legal quando o isso. médico entra, fala assim, aí você pode colocar meia dúzia de cardiopatas, entendeu? E pagar um cardiologista na rede privada por hora, em vez de pagar por consulta. Que é caro, né? O SUS não consegue pagar. Sim. E aí, mas a enfermeira já vai, ela faz uma anamnese, já vê, aí quando o cardiologista vai fazer consulta, senhor João, eu sei que o senhor é hipertenso, diabético, está tomando isso, não sei o quê, a pressão hoje está 18/12, eu vou mudar seu medicamento, passar uma pressão digital, e o cara sai dali resolvido em 10 minutos. Então isso traz acesso à saúde com qualidade, entendeu? Democratiza, porque toda digitação leva, no fundo, a democratização, né? São os 4 Ds, né? Total. É o processo digital. O primeiro pô, até esqueci, cara. Falar de digitação leva demonetização, democratização, tem a decepção também, porque você acha que você vai fazer isso uns 6 meses, leva 2 anos. Mas, no fundo, leva a democratização, né? Claro. É que você falou da saúde mental, aí me ocorreu também muito a questão do pensar no paciente como uma pessoa que não está no momento legal, que prefere estar no conforto da sua casa, que, enfim, é mais que protegido. bacana, nós estamos agora também, esse projeto é com a Conexa, também uma startup da Califórnia chamada Ellipsis. Eles trouxeram engenheiros da Alexa, entendendo? E você abaixa o aplicativo, porque você fala assim, eu vou oferecer saúde mental na minha empresa aqui que tem 5.000 pessoas, para todo mundo. Tem gente que às vezes não precisa, entendeu? E tem gente que às vezes precisa, mas não tem, está tão deprimido que não procura ajuda. Não procura. Aí você abaixa o aplicativo, você responde 5 perguntas. Da forma que você responde as 5 perguntas e da entonação da voz, Ele já capta se o cara está deprimido, ansioso, estressado. Isso é espetacular. E você consegue fazer preventivo também. Preventivo. Total. O que você está usando aí de tecnologia na sua prática, doutor? Olha, eu acho que os processos aqui ainda precisam melhorar bastante para a gente incorporar todas essas tecnologias, né? Hoje em dia, que ele estava falando de Internet of Medical Things, que a gente fala, hoje em dia todo mundo, um relógio, a gente tem acesso a tudo, né? Que já teve um avanço fantástico, você chegar a uma tecnologia de ponta, assim, que a gente tem aqui na PUC também, a Apple Academy, né? Aqui embaixo. E a gente consegue uma tecnologia que, em relação à frequência cardíaca, respiração, oxigenação do sangue, né, detecção até mesmo de arritmia. Arritmias, né? Então, você consegue oferecer atendimento à pessoa e, na verdade, começar a trabalhar um banco de dados com modelos preditivos também. Né? Então, a Apple hoje em dia também está investindo enormemente nessa parte de predição e entrando forte na área da saúde. São os wearables, né? Os IoTs também. Que hoje em dia a gente também tem um trabalho aqui no MedLeg, né? Que faz a captura, né, dos sinais vitais, que é um projeto bem legal. Mas eu acho que hoje em dia, né, é de fora da saúde para dentro. Né? Eu vejo, na verdade, a Apple, né, todas as grandes. A grande, a Samsung trazendo, né, também, né, os devices deles e sendo incorporado no dia a dia das pessoas, e isso em breve vai ser levado para a saúde, vai ser incorporado. Mas até realmente a gente conseguir extrair a melhor forma disso, né, de trabalhar, eu acho que é um caminho ainda grande. E a questão de você criar tecnologia que seja agnóstica também e consiga conversar, né? Porque tem uma questão comercial aí que a gente falava da Philips, né? Aqui estamos, né, antes da... Aí, tem umas disputas aí que um faz que esse aqui não conversa com isso, né? O tal da interoperabilidade pode não ser interessante nesse determinado momento. Para isso surgiu o Daikin, né? Verdade. Bem lembrado. Que todo mundo usou o mesmo padrão, essas grandes, Philips, GE, Siemens, para poder, não importa qual aparelho que você faça o exame, você consiga, né, transitar a imagem, dar o laudo à distância, né? Você me lembrou aqui, Romeu, a gente teve o último episódio aqui, a gente falou muito de segurança de dados, cybersecurity. Isso é uma preocupação. Não é?
Como é que vocês É a estão? preocupação. A gente investe muito, mas né? a gente está sempre com a espada aqui na... Deus me livre, cara. E a alta liderança tem que estar... A gente vê, no caso de saúde, aconteceu com o Círio, aconteceu com o Fleury 2 vezes. Né? E a gente solidariza Foi o Fleury que foi sequestrado, não foi? Teve um caso... Agora, recentemente, de novo, ficou 2 dias, né? É horrível, porque não só para a empresa, como também você sequestrar dados, e dados de saúde, dizem as contas que vale 5 vezes mais que um dado financeiro. Você tem um dado de saúde de um paciente importante, ou qualquer paciente. Eles vendem na Dark Web, né? Então, se é uma matéria dessa... É uma preocupação. E aí, quando você tem uma empresa grande que, né, aí, e pior não é isso, empresa grande cresce, faz aquisições, aí você tem vários sistemas, o sistema que atende, o sistema que fatura, o sistema que é do call center, então é uma... É uma coxa de retalho. Que aí você acaba ficando vulnerável a ter portas abertas, né? Isso realmente é uma... Total. A gente investe muito, mas é uma... E outra coisa, né? A gente não pode... Se você, infelizmente, teve uma vulnerabilidade, você tem que ser transparente. A empresa não pode querer ocultar. Aí é pior ainda. Entendeu? Então... Se pronunciar rapidamente sobre aquilo. E você vê que a alta direção tem que estar meio que com isso no radar o tempo todo, O tempo né? todo. Conselho, e a gente sempre... e investindo mesmo, sempre investindo, inclusive... pessoas tentando entrar para você ver as vulnerabilidades, né? Então, hackear para defender o hack. É uma preocupação. É o que a gente... E é interessante, o Brasil está amadurecendo, né? Você vê a LGPD é importante, né, para proteger os dados. A gente tem que ter os dados, né, anonimizados para poder fazer gestão. Sim. Tá vendo? E a única maneira, porque a gente vê que, eu acredito muito, por isso que, voltando ao ecossistema da DASA, a gente tendo o genoma completo, né? O genoma, o custo de fazer um genoma completo vem caindo drasticamente. Estamos falando de 15 anos atrás, fazer um genoma completo levava 3 meses e custava mais de $1 bilhão. Hoje a gente consegue fazer um genoma completo por, sei lá, $3 mil. É caro ainda. Em quanto tempo? Você consegue fazer hoje, rodar uma 64 amostras, 64 pacientes em 48 horas. Entendeu? E aí o que vai acontecer assim na visão da gente é que o teste do pezinho, que se identifica algumas, né, doenças raras, você vai fazer, em vez de fazer o genoma completo, você vai ter ali. E aí aquilo vai ficar na nuvem. Ou na nuvem da DASA, ou de um outro... Entendeu? E aí, lá para frente, você começa a tua glicose a subir, aí você vai perguntar lá, sabe, vai pagar por serviço. DASA, eu tenho risco para diabetes tipo 2? Aí a gente vai lá, sabe exatamente onde está o risco poligênico para diabetes. Aí depois, meu pai está com câncer de próstata, será que eu tenho também um risco poligênico para câncer de próstata? Então, aí se tem, não, tem que cuidar mais de você, fazer ultrassom todo ano, se bobear uma ressonância. Sim. É o chamado da medicina de precisão. Então, eu vou ter dados seus, do exame de sangue, sim, da consulta, de quando você internou, do teu genoma. E aí, quando você aparecer com uma patologia, sei lá, está com 70 anos, uma fibrilação atrial, aí eu falo assim, poxa, o que eu vou propor para o senhor Joaquim? Né? Ele é diabético, hipertenso, genoma dele, tal. Eu vou fazer uma ablação ou eu vou tratar com medicamento? Vai ter um digital twin. Perfeito, isso que eu falo. Vai ter um gêmeo digital com a mesma coisa. E aí entra a inteligência artificial, multimodality. Eu vou pegar os dados disso tudo. Não, cara, para o seu João é melhor fazer a ablação direto, entendeu? Perfeito. Então, a gente acredita muito nisso, né? Porque você não tem que tratar todo mundo igual. Por que eu tenho que fazer mamografia em todo mundo? Eu faço porque eu não sei quem tem risco e quem não tem. Sim. Mas eu sabendo, eu vou fazer só em quem precisa. Perfeito. Quem não precisa, eu faço 5 anos. Né? Quem tem risco, ou história familiar, ou a mutação genética, essa eu vou ter que fazer todo ano, viu? E aí eu vi uma startup, não é startup não, a serviço de mama do Mass General, de Harvard, junto com o laboratório de AI do MIT, pegaram 1 milhão de mamografias para ver o padrão, não para identificar quem tem câncer, isso a gente já fazia feito, é bom. É o modelo, assim, eu vou olhar por 5 anos para trás,
Quem tem câncer aqui e tentar ver uma alteração, entendeu? A inteligência artificial mostrar que esse padrão aqui é um padrão que vai ter câncer. Isso é espetacular. É o prediction. De novo, preditivo, E, na verdade, Isso. também começar a cruzar com informações de outras áreas, né, que hoje em dia não se conversam, como exames de sangue e radiografias ou tomografias, né? E esses tijolinhos serem construídos, né, formando o padrão da pessoa, né? Tá. E aí esse padrão do gêmeo digital, do digital twins, você pode fazer, inclusive, testes de medicamentos específicos para aquela pessoa, medicamentos que serão personalizados para aquela pessoa. Então, algumas... Agora, para vocês dois são médicos, eu sou da área de humanas, tá? E tudo que vocês estão falando aqui, que você está falando, antigamente não tinha essa tecnologia, o banco de dados era o médico de família, né? Era o cara da cidade que sabia, era a base de dados, né? Que sabia de toda a cidade. E muito se fala em humanização, né? Onde é que está o peso de um, o peso de outro, sabe? Sei lá, de repente, Daniel dá o lado humano dessa questão. Olha, eu não gosto muito dessa expressão, porque para mim a medicina, a gente está falando de humanos, né? Então é uma redundância que não deveria ter saído de moda você tratar os outros de uma forma humanizada. As formas de trabalho, o mercado, né, levaram, na verdade, a algumas situações de relacionamento onde houve uma redução do contato médico-paciente, profissional de saúde e do paciente, que, na verdade, a gente realmente tem que repensar isso. Então, talvez o termo humanização seja um alerta para a gente priorizar esse retorno do contato do profissional de saúde. Um termo meio contra a cultura, né? Para você voltar a se tocar aqui, porra, é óbvio, né? Isso é default, né? Às vezes a gente precisa, né, tocar na ferida para voltar a pensar no óbvio, né? Tem razão. É que o pessoal de software, passando para o Romeu, para não perder o ponto, o pessoal de software tinha um sócio que era de ciências exatas, ele falava, cara, hardware e software, isso é tranquilo, a gente domina, mas o people que é onde está o problema de tudo. No fundo, você resume tudo a people, né? Então, aí, pegando esse ponto aí, realmente a relação médico-paciente tem que ter uma repensada, né, a forma até de remunerar o médico mais pelo trabalho dele como médico. Sim. E menos pelo que ele produz para o sistema, né? Então, ser melhor remunerado na consulta, na cirurgia, o trabalho médico dele artesanal. E eu acho que quem faz medicina deveria ser inerente isso, né? Gostar de gente. Eu gosto de gente. Eu fui fazer radiologia porque eu fui bom clínico, mas meu pai é radiologista, me encheu o saco fazer radiologia. E na época estava surgindo ressonância, tomografia, eu vi esse negócio de inovação e me encantei. Legal. Mas eu sempre, falar com o paciente. Então o médico tem que gostar, tem que olhar, tem que dar carinho, tem que botar a mão no ombro, entendeu? Isso não pode. Né, a minha filha mais nova tem dúvida de fazer medicina ou fazer business. E nitidamente falei, você tem que fazer business. Você está querendo fazer medicina para empreender. Né? Não, então você não gosta de medicina, não faz medicina. Eu gostaria de ter um filho médico, tenho 3 filhos, nenhum médico. Mas eu mesmo estou falando, não faz, você vai fazer. Médico tem que gostar de gente, tem que gostar de estudar muito, né? Estudar toda a carreira tem que ter, claro. mas são 9 anos, pô, entendeu? 6 mais 3 de residência, depois mais 1. São 10 anos de até começar a trabalhar. Você sabe disso, né, Daniel? Então eu mesmo desencorajei ela a fazer medicina. Mas eu acho que os perfis assim que a gente vem vendo, na verdade, do médico buscar, né, o empreendedorismo, um lado por causa do inchaço do mercado de médicos, né? Nós somos 550 mil médicos agora, até 2030, quase 1 milhão de médicos. Um dos né? países então, que tem mais médico per capita no mundo. E mal distribuído, como o Dr. Romeu estava falando. Então, doutor não, né, cara? Romeu. Então, mal distribuído. Talvez essas tecnologias venham, né, a resolver, né, mas eu acredito que o médico é necessário que ele desenvolva um lado empreendedor com uma visão, na verdade, que cause mais sustentabilidade para o setor, que o médico, na verdade, pense em ser médico, mas ele tem uma visão mais crítica em relação ao custo da saúde, né? Então, eu acredito que esse outro braço do médico de empreender ou de ter uma visão do negócio, né? Uma visão mais de cima para baixo, seja extremamente importante também para complementar esse sistema que
que é carente, né? Vocês concordam que, de alguma maneira, o brasileiro é hipocondríaco? Isso é uma coisa que, assim, é só você andar em Copacabana, não é possível que você tenha uma farmácia do lado da outra. E na casa da minha mãe e da minha avó sempre tinha o que eles chamavam de farmacinha, entendeu? Sim. E eu nunca vi isso assim lá fora, morei muito tempo nos Estados Unidos, não é cultural também essa coisa de saúde é doença, né? Não tem um pouco isso? É um ponto interessante, você está tocando, realmente você não vê. Aqui no Brasil, em cada quarteirão, você vê 3, 4 farmácias, né? Porra! Automedicação, né? Talvez também pelo não acesso, né? Porque a gente fala só 25% da população tem acesso a uma saúde, infelizmente, né, privada e para poder tomar o remédio correto. O resto não tendo, né? Então acaba, de repente, indo na farmácia e pegando a dica com o farmacêutico, o que ele deveria tomar, né? É ruim, né? A gente ter que... Mas mesmo nos Estados Unidos, os planos de saúde são obrigados a cumprir o medicamento. Então, e você só compra realmente com prescrição. Aqui tem muita coisa com prescrição, mas eu acho que as pessoas se automedicam muito, você tem razão. Não sei se é hipocondríaco, mas esse fenômeno acho que é... Talvez a palavra... Tem várias startups, né, tentando também resolver essa questão aí, o melhor lugar para comprar remédio, etc. Tem um business aí que está se desenvolvendo só aí. Uhum. Bom, senhores, assim, a gente está chegando aqui no final, o papo tá show, eu queria tentar voltar lá no começo e puxar a sardinha para o lado carioca, né, da história, né? Vocês comungam dessa visão de que o Rio de Janeiro tem aí, e pode dar nome aos bois mesmo, porque a gente está na PUC, mas eu penso sempre na UF, lá em Niterói, berço de várias startups, tem o FRJ, né? Você é o FRJ, Fundão, né? O ERJ, Fiocruz, o Rio tem muito... Fiocruz, exatamente. Todas essas famílias que a gente já mencionou aqui, e tantas outras, né? Quando a gente pensava em cirurgia plástica, né? Pitangui, a gente pensava em medicina esportiva, né? Aqui no Rio, sempre os bichados jogadores mais importantes vinham tratar sempre no Rio, né? Com a turma lá da fisioterapia e tal, do filé, o Anastácio, lembra? E tudo isso. Os médicos todos da seleção brasileira eles são daqui, né? Eu mesmo operei com o Santiago, do Fluminense. Santiago, o Runco depois, eu operei primeira vez. Lídio Toledo, do Botafogo. Eu operei... Não fica falando muito não, vão achar que você tá velho, cara. Não, mas não as minhas imagens estão lá no DASA de muito tempo. As ressonâncias aqui, eu usei bastante meus joelhos aí para fins esportivos e fui comendo aí os meniscos e tal e coisa. E tratei com alguns desses. Eu operei a primeira vez com o Santiago. Santiago. E quase 20 anos depois eu operei com o filho dele. Porque você deve ser tricolor, né? Eu sou Botafogo. Que ele é do Fluminense. Eu sei. Você tinha que operar com o Lídio, pô, que era botafoguense. Pois mas aí a história que eu fui no Lídio, mas saí de lá um pouco preocupado na época. Mas enfim. Mas nem sei o que a gente estava falando do Rio. Do Rio, então. Isso tudo acontece no Rio. Fala aí, outro dia a gente foi a Vassouras também, foi bem legal. Né? Acho que um movimento importante agora da CESPRO, né, que também tem eventos, né, que trazem de novo, né, empreendedores do sistema de saúde, né, da tecnologia, assim como a gente teve um evento recentemente no ano passado. A ideia é a gente juntar essas cabeças pensantes, essas lideranças, né, essas grandes corporações para voltarem a pensar no Rio, né, como o celeiro, né? Então a gente exporta, né, pessoas boas para o Brasil inteiro, mas que aqui é a nossa casa, né, e aqui a gente pode investir e pensar junto. E o Rio tem, né? O Rio tem a PUC, tem as universidades públicas, tem o IMPA, tá vendo? Sim. A gente lembrar agora que teve o Web Summit, que foi um sucesso. Exatamente. Então, nós vamos ter pelo menos mais 5 anos, né, no contrato de Web Summit, foram 20 mil participantes. No final do ano temos o Rio Innovation Week. 24% de estrangeiros. Então, isso é um espetáculo. Tem um projeto bacana que é o Porto Maravalli, da Prefeitura, que seria também um local para você incubar startups, né, e ajudar, ligado ao IMPA. Então, eu sou otimista. Acho que tem muita gente boa e a gente precisa colocar esse pessoal junto, né? Vindo de um mineiro carioca.
Bom, pessoal, muito obrigado, realmente. Um prazer. Prazerzão estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Dois doutores feríssimos, doutor Romeu Domingues, doutor Daniel. Daniel Drummond, esse aqui tá no dia a dia, esse aqui vai... ele é você amanhã. Não, é isso. Então, pessoal, muito obrigado. A gente acompanha a gente lá nas redes sociais, no YouTube, essa coisa toda. E muito em breve esse conteúdo vai estar disponível aí para todos vocês. Grande abraço, até a próxima. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.